Antes de passar a palavra então, ao Renato Meirelles, que é sócio-diretor do Data Popular. Eu mencionei de manhã aqui os estudos que foram feitos por eles há uns 4 anos, né? Onde estudos pioneiros aí, muito relevantes aí sobre o perfil desse novo consumidor. Oi. Eu consigo falar sentado, desculpa. Eu já tentei várias vezes na minha vida, eu começo a coçar. Então eu resolvi falar de pé. É engraçado essa questão, só antes de começar a apresentação dos APEs, a gente faz muitas apresentações ao longo do país para parcerias do Sebrae, onde a gente encontra vários APEs de uma série de setores. Tudo. E a pergunta que mais me fazem nessas palestras é: ok, mas como é que eu consigo competir de uma forma bacana com todas as grandes empresas? E aí aparece uma das questões que nós vamos falar um pouco aqui, que é o quanto que o marketing tem que estar a serviço disso, no processo de geração de demanda. E que muitas vezes os erros que existem bom, então a gente pensa quem arranja matéria-prima, quem produz, quem comercializa, quem compra passa desapercebido nessa história. E o que tem feito o Brasil mudar muito nos últimos anos é basicamente quem compra. Então, o que eu vou falar um pouco de vocês, assim, o que um instituto de pesquisa de mercado, que estuda gente, que estuda consumidor, né, pode contribuir aí para essa discussão da regionalização. Uma apresentação bastante simples, mas que eu mostro um pouquinho o quanto que o Brasil tem mudado nos últimos anos, e ao mudar, o padrão de qualidade de produtos que ele exige também muda. E isso se comporta de uma forma diferente nas diferentes regiões do Brasil. Vamos tentar. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, todo mundo sabe que o Brasil mudou. Todo mundo sabe que o Brasil mudou. Tem gente que acha que mudou há 16 anos, tem gente que acha que mudou há 8 anos, mas ninguém discute que mudou. E o importante é entender quais foram as diferentes mudanças que aconteceram no Brasil ao longo dos outros anos. E é indiscutível isso, a primeira grande mudança que se dá com o fim da hiperinflação. Mas eu não vou falar como economista, até porque eu não sou economista. A grande mudança que se deu com o fim da hiperinflação é que o brasileiro começou a poder, pela primeira vez, pensar a longo prazo. O que significa isso? Significa que quando você tem o gatilho da hiperinflação no seu cangote, e que você compra um saco de arroz no dia 1º, e o mesmo custando 10 dinheiros, e o mesmo saco de arroz custa 18 dinheiros no dia 30, você não tem liberdade de escolher. Ou você compra agora, ou o seu dinheiro vai estar valendo menos daqui a 2 minutos. Quem tem, como eu, mais do que 30 anos, lembra o que é o brasileiro chegar, receber o salário como se fosse um cubo de gelo. Tem que sair correndo com esse cubo de gelo enquanto esse salário derretia, até o primeiro supermercado que encontrava pela frente, com uma mão segurar a moça que remarcava preço, e com a outra encher o carrinho para fazer a tal da compra do mês, que hoje praticamente não existe. E as pessoas tinham que fazer compra do mês porque não existia nenhuma aplicação financeira que rendesse mais do que estocar alimento. Então, essa foi a primeira grande mudança que aconteceu. A segunda, e talvez a mais importante mudança, é que quem passou a ter condições de ir no supermercado, o número de pessoas que passaram a ter condições de ir no supermercado mudou muito nos últimos anos. E que, efetivamente, hoje, o público consumidor aumentou em 45 milhões de pessoas. E isso também muda tudo no jogo. Porque uma coisa é pensar em desenvolvimento regional quando você só tem consumo nas grandes metrópoles do centro. Outra coisa é você pensar em desenvolvimento regional quando você efetivamente começa a ter consumo nas diferentes regiões do país. Isso se dá através de distribuição de renda, de aumento gradual do salário mínimo e por aí vai. Bom, todo mundo pergunta se isso veio para ficar ou se é mais uma bolha. E tem 5 fatores que mostram que isso veio para ficar. Primeiro, uma questão demográfica. Eu vou falar daqui a pouco que a questão demográfica é diferente nas diferentes regiões do país e nas diferentes classes sociais do nosso país. Para cada criança da classe AB, eu tenho 4 da CDE. Desculpa, para cada adulto da classe A e B, eu tenho 4 adultos da CDE. Para cada criança das classes A e B, eu tenho 10 crianças das classes CDE.
Ou seja, se esse mercado, esse mercado popular já existe, ele vai ser ainda maior no futuro. Porque mesmo que a renda melhore, a forma de comprar, as referências estéticas, as referências culturais desse consumidor emergente não mudam. O segundo fator é o fator de ascensão social. O fator de ascensão social, na prática, significa que ninguém quer dar um passo atrás naquilo que conquistou. E é por isso que no auge da crise econômica mundial, enquanto a classe A e B se desesperava, com medo de perder o emprego, com medo das ações da Bolsa de Valores, sabe o que a classe C, que é a verdadeira classe média brasileira, fazia? Bico de final de semana, para ganhar uma renda extra e continuar comprando. Porque ele não queria... A dona Maria, que passou a dar iogurte para o filho dela, não quer voltar da leite C para o filho dela. Porque para a classe C, crise não é exceção, é regra. E que enquanto todos os economistas, durante a crise, iam na televisão e falavam: meu amigo, não compre, guarde o seu dinheiro. Ainda bem que não ouviram os economistas, ouviram o presidente que falava: vai lá e compra, porque senão o seu vizinho vai ficar desempregado. Senão o seu sobrinho não vai conseguir emprego. E a classe C continuou comprando. O Brasil não quebrou por vários aspectos econômicos e tudo mais, mas basicamente pelo seu mercado interno. Que por ter um mercado interno forte e crescente, continuou a consumir quando o mercado externo parou de comprar. Esse fator de ascensão social também não vai mudar. Os outros três fatores são fatores macroeconômicos. O aumento da oferta de crédito, 69% dos cartões de crédito estão na mão das classes CD. Isso não vai mudar por uma razão simples. O endividamento do Brasil ainda é muito inferior ao dos outros países dos BRICS. O endividamento da China equivale a 140% do PIB, o dinheiro emprestado. O consumo do Brasil vai fechar o ano a 53%. Se a gente se esforçar muito, daqui a 15 anos a gente começa a correr o risco de ter uma bolha de crédito. Nós estamos muito longe de ter uma bolha de crédito no Brasil. O aumento real do salário mínimo, o último aumento do salário mínimo colocou 26,7 bilhões de reais na classe D, e os programas de distribuição de renda que colocam 13 bilhões de reais na economia todos os anos. Esses três fatores não vão mudar, por um motivo muito simples. O Brasil é uma democracia de voto obrigatório. Sem ilusão. O voto obrigatório, na prática, é uma âncora do crescimento do poder de compra das classes CDE. Porque o aumento da oferta de crédito dá voto, o aumento dos rendimentos dá voto e o Bolsa Família dá voto. É óbvio que não é o voto que faz com que todos esses programas aconteçam, mas é fato que isso dá voto numa democracia de voto obrigatório. Sempre dá. E se dá voto é bom, não é ruim numa democracia de voto obrigatório. Então, seja quem for o próximo presidente da República, ninguém vai mexer no tripé macroeconômico que sustenta o aumento de poder de compra da base da pirâmide. Senhores, entendamos o seguinte: o candidato da oposição fala que vai aumentar em R$600 o salário mínimo e que vai dobrar o Bolsa Família. Eu só estou dizendo isso para mostrar o quanto que isso veio para ficar de fato, enquanto que o Brasil é uma democracia de voto obrigatório. Portanto, esse mercado é um mercado crescente. Quando você pega produtos financeiros e serviços financeiros para a classe social, eu vou mostrar isso regionalmente, mas 57% das cadernetas de poupança estão na classe C. 60% das contas correntes no Brasil estão na classe C. 61% dos cartões de crédito estão na classe C. Dos seguros, 61,9%. Dos planos de saúde, 63,6% dos planos de saúde privados estão na classe C. Isso mostra uma grande mudança que aconteceu nos últimos anos. Porque quando a gente começou o Data Popular em 2001, a classe C era uma promessa. Era, olha, vai ser um segmento de mercado importante, tudo mais. Hoje, a classe C não é mais segmento de mercado. A classe C é um fato, é o verdadeiro mercado brasileiro. Chamamos de classe C aqui famílias com renda total de 3 a 10 salários mínimos, tá? Nós estamos falando aqui. Não se trata mais de um segmento de mercado. Ou se é líder na classe C, ou está fora do mercado. E é essa mudança que aconteceu no Brasil. Durante anos, só a classe A e B comprava. Só a classe A e B tinha plano de saúde. Só a classe A e B tinha seguro. Esse número de planos de saúde tem a ver diretamente com o aumento de emprego formal. 85% dos planos de saúde são planos dados por empresas. Então, esse número só existe aqui porque a classe C está no mercado formal de trabalho. Se a classe C não tivesse no mercado formal de trabalho, esse número não existia. Eu só trouxe isso daqui para mostrar o seguinte: olha,
o grande mola do desenvolvimento regional parte por ter consumo regional. E ao ter consumo regional, fica claro que esse consumo está vinculado ao que nós chamamos da nova classe média brasileira. A nova classe média brasileira hoje representa metade da população brasileira, que é a classe C, e vai fechar o ano sendo a maior classe social em massa de renda, movimentando 31% da massa de renda no Brasil. Detalhe importante é que pela primeira vez na história a classe D de dado, que são famílias que têm renda de 1 a 3 salários mínimos, passa a ser a segunda classe social em poder de compra, em massa de renda, ultrapassando a classe B. Hoje a classe A, que em 2002 era a principal classe social em poder de compra, hoje é a quarta classe social em poder de compra. A boa notícia é que isso não se deu pelo empobrecimento da classe A, se deu por distribuição de renda, se deu efetivamente, porque a classe C e D passaram a movimentar muito mais dinheiro do que as classes A e B. Bom, para fechar essa parte, o mercado das classes C, D e E hoje no Brasil movimenta 834 bilhões de reais por ano, são 87% da população, 76% de tudo que se compra no supermercado, movimentam 7 de cada 10 cartões de crédito, são 82% dos internautas no Brasil. De cada 10 pessoas que acessam a internet no Brasil, 8 estão nas classes C, D e E. E tweetando. O Twitter do Mano Menezes está batendo 3 milhões de seguidores. Agora eu não posso repetir a piada, porque normalmente quando ele era técnico do Corinthians, eu falava, ele estava em 2 milhões, e eu falava que não existem 2 milhões de corintianos ricos para seguir o Mano Menezes no Twitter, né? Mas hoje está batendo 3 milhões. E são pessoas que efetivamente passam a ter bolso de classe média, mas tem uma forma de comprar muito vinculado ainda ao mercado emergente. Quando a gente vai olhar essa distribuição geográfica nas diferentes regiões do Brasil, o que a gente encontra? Algo diferente do que se imagina. Normalmente se fala de classe C, todo mundo olha para cima, todo mundo olha para o Nordeste. E nós vimos que é o sul do país, a região do Brasil, que concentra a maior proporção de classe C no Brasil. 55% da população da região sul do país pertencem à classe C. Por que isso? Porque o sul tem mais A, tem mais B, tem muito mais C e quase não tem mais classe D. No Nordeste, 33% da população pertence à classe C, porque ainda tem muito D. Cada vez menos E, cada vez mais D, e D que está virando C. Mas hoje, efetivamente, nós temos no sul do país a maior participação do que nós chamamos da nova classe média brasileira. E isso implica também em ações diferenciadas de uma série de categorias de produtos no desenvolvimento regional. Você pega o sul do país, é um pouco mais envelhecido do que o nordeste do país. O índice de leitura do sul do país é diferente do índice de leitura. Em Porto Alegre você tem um jornal que chama Diário Gaúcho, que é do Grupo RBS, que tem 100 mil leitores por dia. Isso é bom ou é ruim para a democracia? É ótimo. É mais gente lendo, mais gente consumindo. E não comer o leitor da 0 hora nessa situação. Você tem as maiores audiências de rádio no Nordeste do país. Aqui. Eu vou mostrar daqui a pouco o ranking de crescimento de universidades, basicamente crescendo no Nordeste do país. Mas o fato é, a nova classe média brasileira está presente em todo o país. Em todo o país. Mas tem participações diferentes em cada região. E se ela tem participações diferentes, ou seja, estágios de desenvolvimento diferentes em cada região do país, a política de interiorização e de desenvolvimento regional tem, portanto, que contemplar essas diferenças no seu desenvolvimento. Aqui eu separei a posse de bens e serviços com o share da classe C. O que é o share da classe C? É no total de pessoas que têm carro, cartão de crédito e convênio médico, que são os 3 que eu separei aqui, quantos por cento fazem parte da classe C em cada região do país? E o que a gente vê aqui? É que o contraste tinha um Brasil aqui, tá? Então só para a gente entender o que nós estamos falando aqui. Nordeste, 57% Nordeste e Centro-Oeste.
Norte e Centro-Oeste, estou errado aqui. 57% dos carros pertencem à classe C, de todos os carros do Norte e do Centro-Oeste. 58% Visa, 58% das pessoas que têm cartão de crédito, 54% das pessoas que têm plano de saúde. A gente vê aqui no Nordeste, 62% das pessoas que têm automóveis pertencem à classe C. 51% das pessoas que têm cartão de crédito, 58% das pessoas que têm planos de saúde. Na região Sudeste, 64, 61, 59. Na região Sul, 65% das pessoas que têm carro estão na classe C, 62% das pessoas que têm cartão de crédito, 66% das pessoas que têm plano de saúde. Ou seja, em todas as regiões do país, a classe C aparece mais forte. O que é a diferença? É a classe A e B, mas também as classes D e E. As classes D e E também aparecem aí nessa diferença no total da posse de bens. Quando você pega gastos com veículos próprios, 46% do total de gastos com veículos próprios da região Norte estão na classe C. Da região Centro-Oeste, 45% estão na classe C. Do Nordeste, 49% estão na classe C. Da região Sudeste, 41%. Do Sul, 46% dos gastos com automóveis. Gastos com calçados, que é outro polo de desenvolvimento regional que você pode produzir, você pega toda a cadeia produtiva dessa história. A classe C gasta, do total de gastos com calçados, e ainda falam que só a madame da classe A compra sapato. Do total de gastos com calçados que você tem no Brasil, em todas as regiões, mais de 55% estão na classe C. No Nordeste é 62% do total de gastos com calçados, do dinheiro movimentado com gastos de calçados. Você pega despesas de viagem, a classe C já é a maior parte de despesas de viagens do pessoal que mora no Nordeste, 51%. 34% na região Sudeste, 43% na região Sul, 48% na Centro-Oeste e 52% na região Norte do país. A gente soltou um estudo recente, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver na televisão. Eu vou ter no Brasil, em um ano, 10,7 milhões de brasileiros que vão viajar de avião. Desses 10,7 milhões de brasileiros, 8,7 milhões são da classe C. São pessoas que vão viajar de avião pela primeira vez. Para vocês terem uma ideia, durante o período da Copa do Mundo na África do Sul, nós tivemos 4 milhões de viagens de avião. Ou seja, só a nova classe média brasileira representa mais do que o dobro de pessoas do que foi movimentado na Copa do Mundo da África do Sul. E isso mostra efetivamente que as pessoas estão crescendo, estão tendo mais dinheiro para gastar. Que os 5 milhões e meio de nordestinos que moram no estado de São Paulo, por exemplo, estão podendo visitar suas famílias. É disso que a gente efetivamente está falando. E para terminar, eu separei aqui algumas características do comportamento desse consumidor emergente. Primeiro, nós temos que entender o que significa consumir para esse cara. O que significa comprar para esse cara. Consumo tem a ver com inclusão e com a busca de produtos de qualidade. Então, aquele tempo que o produto vagabundo e baratinho servia para falar para essa nova classe média brasileira, mudou. Não existe mais. O consumidor da classe A é um consumidor mais exigente, inclusive, do que o da classe A, porque ele não pode errar. Comprar é perceber que todo o nosso esforço vale a pena, que dá para agradar todo mundo, que dá para ficar de bem com a gente mesmo. E o que é consumir para essa classe social? É inclusão e pertencimento. É esquecer do passado de pobreza, que até pouco tempo atrás ele tinha. É sair do universo de restrições. Eu tive numa das pesquisas de campo que a gente fez no Data Popular, eu passei quase um mês morando numa família de baixa renda, e eles estavam me recebendo muito bem, mas ainda tinha um certo distanciamento. E eu não entendi exatamente o porquê que ele tinha esse distanciamento. Sabe o que mudou nesse distanciamento? Quando eles passaram a nos atender, a me receber melhor ainda, quando lá pelo segundo ou terceiro dia eu repeti o prato de comida. Pela primeira vez eu repeti o prato de comida. Quando eu repeti o prato de comida, eu vi uma sensação de alívio na família. Eu perguntei, o que aconteceu? A mulher me falou, eu pensei que você não tinha gostado do meu tempero, né? Eu falei, não, adorei o seu tempero.
Mas duro foi o que o homem falou. Renato, eu não pensei isso não. Eu pensei que você achava que eu era pobre e que eu não tinha condições de te oferecer 2 pratos de comida. Pá, porrada no idiota aqui. Mas o fato efetivo é que oferecer 2 pratos de comida, coisa que ele podia fazer em 2009, que quando foi esse campo, ele não podia fazer em 2002. É disso que a gente está falando. Oportunidade, muitas vezes, e o consumo muitas vezes é um investimento. Quando alguém compra uma roupa nova para uma entrevista de emprego, ou compra um computador para o filho, ele não acha que isso é um gasto, que isso é um consumo. Isso é uma chance efetiva essa é uma chance efetiva de ele ter uma renda melhor, porque ter o primeiro doutor da família faz toda a diferença para a classe C. E esse público-alvo, muitas vezes, essa nova classe média brasileira, esse grosso do mercado consumidor brasileiro, ele é alvo de um discurso com muito preconceito. Quem não ouviu alguma dessas frases? Se esse cara compra um produto pirata é porque ele não possui noção de propriedade intelectual. E daí o cara vai lá, compra à vista um produto de uma marca original, um produto bacana. E aí viram para ele e falam que ele é uma pessoa alienada e fútil, que gasta todo o dinheiro que possui num único objeto. Então, ok, então eu vou fazer um parcelamento, vou fazer um carnê. Quando esse cara faz um carnê para comprar a TV de plasma dele, viram para ele e falam que ele é um ignorante, pois ele não consegue poupar e comprar à vista, submetendo-se a uma compra com juros abusivos. Por essa lógica, pobre não compra. É disso que a gente está falando. Por essa lógica, não compra se é pirata, não compra se é original, não compra se pode parcelar, então pobre não compra. Nós fizemos um estudo muito grande para a Febraban. Eu confesso que foi uma delícia poder falar isso dentro da Febraban. Assim, e quem perguntavam, em primeiro lugar, por que odiavam os bancos? Porque você cobra e o varejo oferece um produto. Porque durante anos você fez uma porta giratória e que o cara não se sentia bem lá dentro. Mas teve nessa pesquisa grande, que era para saber como que esse consumidor se relacionava com o crédito, eles perguntaram para a gente, Renato, essa pessoa que está comprando a moto aí, ela sabe que ela está pagando 2 vezes o preço da moto através dos juros? Ela sabe, mas eu vou perguntar. Eu fui lá, sou um dos contratores, sou um cara disciplinado, vou fazer a pergunta. Daí o cara virou para mim e falou, Renato, é claro que eu sei, você acha que eu sou idiota? Eu falei, por que você não espera 2 anos para pagar uma moto à vista e comprar? Ele falou, Renato, faz tempo que você não anda de ônibus, né? Porque se você andasse de ônibus todo dia como eu, quando você estivesse pendurado lá, passasse a mão na sua bunda, e você não soubesse se estão batendo a tua carteira ou se estão te molestando, você ia entender porque eu não vou esperar 2 anos para comprar uma moto. Eu quero minha moto agora. E é esse sentido de urgência no consumo que é um dos pilares do crescimento do Brasil e do crescimento do consumo agora. E isso não é ruim, isso é bom. Nenhum país do mundo cresceu sem oferecer crédito para a população. Comprar não é pecado. Quem tem micro-ondas em casa é fácil de dizer que pode esperar mais 2 anos para comprar um novo micro-ondas. Dê uma olhada nesse filme. Não vai dar uma olhada nesse filme. Vamos lá. Oi? Tem, é café. É um vídeo que eu mostro como que as diferentes classes sociais aproveitam enxergam a comunicação de uma forma diferente. Mas depois eu deixo no site, lá para disponibilizar. Mulheres são mais sociáveis do que a baixa renda. A gente pergunta o seguinte, quanto que vocês acham importante o relacionamento com amigos próximos? A classe A e B acha 55% da classe A e B acham importante o relacionamento com o amigo próximo. A classe C, 75%. A classe D e 89%. Bom, se eu acho importante relacionamento com o amigo próximo, se eu empresto cartão de crédito, a gente sabe que o índice de empréstimo de cartão de crédito é muito maior na baixa renda. E se eu tenho consumo na minha própria região, eu vou parar de ir para outras regiões, como eu fiz no passado. E acabou de sair um estudo agora, mostrando que tem caído o número de imigrantes no Brasil. Por quê? Porque ninguém quer sair do lugar que está. Ele quer ter condições nos locais, nas suas regiões, de continuar aí a manter as suas
as suas raízes. E quanto menor a classe social, mais importante é o relacionamento com amigos próximos. Outra questão importante é educação e juventude. Cada vez mais a educação vai ser valorizada como o principal instrumento de ascensão social e melhora na qualidade de vida. Olha a frase que uma consumidora nossa, uma cliente nossa, ou uma cidadã, uma brasileira, do Nordeste falou pra gente. Estudo para dar certo na vida, para ganhar mais, para ajudar minha família, eu estudo para virar o primeiro doutor lá de casa. E nós vamos ver que isso passa a ter um impacto direto na forma que esses brasileiros consomem. A gente ainda tem um mercado de universidades concentrados na região sudeste do país, mas nos últimos anos a gente teve um crescimento gigantesco de instituições de ensino. E quando a gente vê como é que esse crescimento se deu regionalmente, nós vimos que na região norte o crescimento foi de 415% de novas instituições de ensino, no nordeste de 332%. E na região sudeste, que já tinha a base já era muito maior, tem de 90% isso. E o que isso mostra? Que você está tendo uma descentralização de vagas e de oportunidades de ensino superior nas diferentes regiões do país. Basicamente, por quê? Porque começa a existir no Brasil o que nós chamamos de geração C. São os jovens de baixa renda, os jovens da classe C que mudam completamente a forma de comprar, de consumir e de enxergar a mídia. Os jovens de baixa renda eles são mais escolarizados e informados do que os seus pais. Cada vez mais nós vamos ser um Brasil com a cara desse novo jovem da classe C e com uma questão importante. Esse jovem da classe C não tem memória de hiperinflação no Brasil. É uma geração que começa a consumir sem a memória da hiperinflação. E isso muda tudo na forma de comprar também. Olha a frase que um jovem falou pra gente. Eu cresci aprendendo muito. Aprendi na rua, aprendi em casa. E com o que eu estou aprendendo na faculdade, eu vou poder fazer tudo novo. Do meu jeito, com a minha cara e com os meus valores. E todo mundo ouve falar do tal do bônus demográfico. E a gente separou aqui, por classe social, isso se reflete na participação das classes sociais nas regiões do país também, a diferença de idade que existe nas diferentes classes sociais. Enquanto que na classe A, apenas 17% da população tem mais de 16 anos de idade, e nós temos aqui 47% tem mais de 41 anos de idade, na classe E, 45% da população tem até 16 anos de idade. Quando você pega o número de pessoas mais velhas, chega a 18% contra os 47% na classe A, do topo da pirâmide. Ou seja, em regiões em que eu tenho mais jovens, a capacidade e as áreas em que nós temos que incentivar a produção são umas. Aqui eu tenho pessoas mais velhas, são outras. E o dado que mais nos interessa aqui é que a população em idade economicamente ativa, ou seja, as pessoas que vão entrar agora no mercado de trabalho, estão concentradas nas classes C e D. Então, quando se fala dessa janela demográfica do Brasil, do bônus demográfico, que é a maior participação de pessoas em idade economicamente ativa, do que eu tenho de pessoas aposentadas, do que eu tenho de mais velhos, nós temos que entender que na classe A o bônus demográfico já passou. E que o grosso do bônus demográfico que acontece no Brasil hoje se dá na nova classe média brasileira. E o que vai acontecer daqui a 10 anos se dá na base da pirâmide de renda brasileira. Esse é um outro aspecto que sustenta aí o aumento de poder de compra da classe C. Se você pega o 1% mais rico da população brasileira, um pai do 1% mais rico da população brasileira ganha 10 vezes mais do que o filho. Quando você pega a classe média brasileira, o pai ganha 2 vezes mais do que o filho. A proporção na 1% mais rico é 10:1. A população dos 50% que forma a classe média brasileira é 2:1. Qual o jovem influencia mais as decisões da família? Obviamente que é o jovem da classe C. Quando você pega a educação de um jovem da classe A, apenas 10% desses jovens estudaram mais do que os seus pais. Na classe C, 68% dos jovens estudaram mais do que os pais. Qual é o jovem que influencia mais a família? O que estudou menos ou igual aos pais ou o que estudou mais do que os pais? Portanto, não basta entender a nova classe média brasileira, é entender quem são os jovens da nova classe média brasileira. E esse cara muda tudo no jogo. No jogo político, no jogo do desenvolvimento, no jogo da educação, no jogo da geração de renda e no jogo do consumo. Esse cara é quem forma a tendência. São os betas. Os betas são os jovens da classe C,
que inclusive influenciam a opinião dos jovens da classe A. Para terminar, senhores, tem uma coisa que muda tudo no desenvolvimento regional, que é a valorização que existe hoje das raízes e da sua origem. As pessoas antes tinham vergonha de falar de onde vinham, tinham vergonha da sua origem étnica, tinham vergonha de falar da sua origem territorial, e hoje elas têm orgulho de falar. O número que você tem do aumento da população de negros, você pega cada PNAD ao longo dos anos, da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, o número de pessoas que se declaram como negros e pardos aumenta todo ano. E ninguém coloca um Pantone do lado das pessoas para saber a raça, é que as pessoas se autodeclaram de uma forma diferente. A gente fala que nós estamos saindo da ditadura da chapinha para a ditadura do babyliss, né? Então está mudando a forma que as pessoas querem se mostrar nessa situação. Eu tenho no Brasil 30 milhões de brasileiros que não são residentes no seu estado de origem. São pessoas não naturais e que, portanto, também carregam para o seu estado de destino uma série de aspectos culturais que estão presentes nos seus estados de origem e que tem que estar contemplado nas estratégias de negócio para essa população. E é preciso cada vez mais dialogar com o universo dos signos e com o repertório desse consumidor. A gente perguntava, na classe A e B, a porcentagem de pessoas que concordam com a frase: prefiro comprar produtos que valorizem a minha origem. 26% da classe A concorda com essa frase, na classe A e B. Na classe C, 53% concordam com a frase de que preferem comprar produtos que valorizem a sua origem. 62% das classes D e E. Eu dei uma palestra em Arapiraca, que é um polo moveleiro grande, da Grande Maceió, e eu falei exatamente o seguinte: olha, a gente fica tentando repetir design que está na Europa, o pessoal da Europa adora o que está aqui. E nós temos que cada vez mais, para garantir o desenvolvimento regional, valorizar as raízes, a cultura, a estética que existe nessas regiões do Brasil. E para terminar, senhores, eu gostaria de falar só um outro dado, que é: as mulheres mandam. Boa viagem de volta. Eu sei, é tranquilo. Para terminar, mostrar que cada vez mais as mulheres mandam. As mulheres já mandavam com o dinheiro do homem. Agora elas estão estudando mais do que o homem na baixa renda, estão indo para o mercado de trabalho e cada vez mais as mulheres da baixa renda são chefes de família. Na classe A, 22% dos lares são chefiados por mulher. Na classe C, 30% dos lares são chefiados por mulher. Na classe E, 36% dos lares são chefiados por mulher. Quem empreende, a mulher que sai à luta e tudo mais, é a mulher da baixa renda. De cada R$100 da classe A, apenas R$25 vem do trabalho da mulher. Na classe C, de cada R$100, R$41 vem do trabalho da mulher. Na classe D, chega a R$46. Ou seja, as mulheres da classe A foram às ruas, queimaram o sutiã pela igualdade entre homens e mulheres, mas a igualdade entre os gêneros chegou primeiro na baixa renda do que chegou nas classes A e B. Para a gente pensar, maioria em todo o Brasil, como lidar com as diferenças regionais das classes C, D e E? As estratégias de desenvolvimento regional contemplam as diferenças de idade e escolaridade existentes nos diferentes locais do Brasil? Como lidar com o mercado interno formado pelos não naturais em seu estado, pelos 30 milhões de brasileiros que não moram no estado em que nasceram? Será que o que nos trouxe até aqui é capaz de nos levar adiante? Ou nós temos aí um desafio de pensar um desenvolvimento regional diferente? Obrigado pela atenção de vocês, foi um prazer dividir um pouquinho o que a gente tem feito no Dado Popular nos últimos 10 anos.